E hoje estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus, Salmo 10, com vocês. Enquanto vocês abrem a Bíblia no Salmo 10, eu lembro que todos os membros foram informados hoje de duas perguntas, sobre o retorno da escola dominical presencial. Uma delas é se você que tem filho menor traria os seus filhos para a aula de escola dominical presencial. E a outra é quem está disponível e desejoso de auxiliar, principalmente nos departamentos de crianças da escola dominical. Então, isso foi anunciado já hoje pela manhã, eu já tive algumas respostas, Uma resposta disse, uau, que legal, e a outra resposta disse, olha, eu estou pronto para ajudar nas aulas. Agora faltam mais algumas respostas. Eu não sei quantos pais estão desejosos de trazer os filhos e também não sei quantos estão desejosos, além dessa pessoa, de auxiliar com as classes de crianças. Então, você vai respondendo, vai orando, vai pensando aí com carinho. E a ideia é retornarmos no 3º domingo de setembro, tá bom? Quem conhece mais o calendário cristão evangélico sabe o porquê, Mas isso é um pensamento nosso, tá bom? Acho que é isso. Vamos lá. Salmo 10. Por que o Salmo 10? Bom, essa semana começou, dependendo das listas que você faz parte, na segunda-feira já nós éramos instados a orar, já desde o fim de semana passado até segunda, porque na segunda-feira o pastor Jorge Linhares, pastor batista em Belo Horizonte, ele teria que se apresentar à justiça para explicar por que ele falou o que a Bíblia ensina sobre questões de gênero. E ele falou e publicou na escola que ele dirige. E graças a Deus foi tudo muito bem, pelo menos o vídeo que ele manda ainda na segunda-feira diz que tudo correu bem e agradecia as orações. Daí no meio da semana, numa manhã, nós acordamos sabendo que uma família aqui em Valinhos não teria a alegria que a sua família e a minha teve de celebrar o Dia dos Pais, Porque o filho precisou defender a mãe e a si mesmo e matou o pai, Porque era um pai que não sabia ser pai, Era um homem que não sabia assumir a sua posição como líder do lar. E havia falta de temor do Senhor ali. E a gente dorme sabendo, quem já estava sabendo, vai saber antes de dormir, outros vão saber no outro dia, de toda uma família dizimada em Vila Velha. Ali já era diferente, era uma família cristã e era um rapaz já com algum distúrbio, que mata os pais e se mata. É um mundo complicado que a gente está vivendo. Para ajudar, todas aquelas confusões que vinham acontecendo entre os 3 poderes da República, parece que só aumentam ao invés de resolver. Então, essas desestruturas na sociedade, começando nos poderes da República, me fez pensar, nossa, será que tem algum salmo que me ajude a orar nesse tempo? E então eu li os 150 salmos procurando algo, e passei por 4 salmos que me ajudam a orar nesse tempo. E um deles é o Salmo 10. O Salmo 10 pode ser dividido em 4 partes. A primeira parte, a gente poderia chamar assim, que é uma aparência. O que parece estar acontecendo. Na segunda parte, conta o que está acontecendo. Na terceira parte é a oração. E na quarta parte descreve o que é real, a verdade. Então vamos ler e vamos procurar as partes e vamos orar. Salmo de número 10. Diz assim o texto da palavra de Deus. Por que, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes nas horas de angústia? Com arrogância os ímpios perseguem os pobres, que eles sejam apanhados nas ciladas que armaram. Pois o perverso se gloria da sua própria cobiça, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Em sua soberba o perverso não investiga, tudo o que ele pensa é que não existe Deus. São prósperos os caminhos dele em todo o tempo, muito acima e longe dele estão os teus juízos.
Quanto aos seus adversários, ele a todos trata com desprezo. Pois lá no seu íntimo diz: jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A sua boca está cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua ele tem insulto e maldade. Põe-se de tocaia nas aldeias, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Ele se põe de emboscada, como o leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e o arrasta com sua rede. Abaixa-se e rasteja. Nas suas garras caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca verá isso. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, ergue a tua mão. Não te esqueças dos pobres, porque o ímpio despreza Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não lhe pedirá contas. Tu, porém, tens visto isso, porque atentas ao sofrimento e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido defensor do órfão, quebra o braço do perverso e do malvado. Pede contas da sua maldade, até que a descubras de todo. O Senhor é Rei eterno, da sua terra somem as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes firmarás o coração e ouvirás o seu clamor, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o ser humano que é da terra não volte a espalhar o terror. Esse é o Salmo 10, se você observou, todo ele é uma oração, mas essa oração vai mudando de clima conforme a gente descreveu já nesses 4 passos da oração. O primeiro passo é quando o autor, o fiel, aquele que está orando, aquele que está buscando a Deus, fala o que parece que está acontecendo. Parece. Não é o que ele diz que está acontecendo, mas parece que está assim. Diante da situação, diante da sociedade, diante dos que os poderosos fazem e diante do que o povo sofre, parece que Deus se escondeu. E você já deve ter ouvido algumas pessoas falar: você é crente, você ainda acredita em Deus? Vê como está a sociedade, olha o que fizeram aqui, olha o que fez lá, olha como que está vivendo o povo. Cadê Deus? Parece que Deus se escondeu. Por quê? Segundo o versículo 2, as pessoas más estão explorando os mais frágeis. E aqui, quando você lê pobre, pode pensar não só o pobre sem poder aquisitivo, mas o pobre de poder, o pobre que não tem como chegar em algumas decisões e definir algumas coisas que ele acha que seria melhor, mas vem uma lei de cima e fala: olha, você não pode, por exemplo, sair de casa, você não pode abrir o seu comércio, você não pode ter acesso ao voto que você fez para saber se é ele que está na urna ou que foi para outro lugar. Alguém vai tomar essas decisões e você, mesmo que ache que o melhor seja diferente, você não vai poder optar. Porque alguém é mais rico em poder do que você e eu. E daí você fica pensando: cadê Deus nesse rolo todo? Onde está Deus nessa sociedade que está tudo perdido? Então, a partir do versículo 3, ele fala com Deus, apresentando diante de Deus o que está acontecendo e como essas pessoas que se acham poderosas vivem. E, de uma maneira geral, essas pessoas que se acham poderosas vivem como se Deus não existisse. É o que fala logo no começo, aqui já no início, logo depois do versículo 3, quando ele diz no versículo 4, Deus não existe. Mas até que você, então ele não acredita em Deus? Não, até ele pode acreditar em Deus. Vê o versículo 11. Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca verá isso. Deus não vai saber do que eu estou fazendo. Por isso que eu posso fazer os ajustes. Por isso que eu posso ameaçar alguém de fazer o mal contra ele se ele não fizer a minha vontade. E daí ele está na minha mão. Eu posso agir contra a lei, eu posso agir acima da lei. E é isso que a gente tem ouvido bastante nesses últimos dias, que as pessoas que deveriam fazer leis justas acabam votando leis que beneficiam a elas. É só ver aquela briga toda que estava acontecendo há poucos dias sobre o valor que vai ser votado para ajudar nas eleições do ano que vem. Nós não temos dinheiro no país para um monte de coisa, mas milhões e milhões estavam sendo votados para ajudar na eleição do ano que vem.
Tá? Mas não pode se trabalhar com a urna de uma forma diferente, porque isso vai ser caro. Parece que eles estão contando piadas para a gente. E a gente não tem como mudar. Porque a gente não tem o poder, aparentemente, de mexer com eles. Eles estão acima. Daí chega um grupo, chamado de ditadura togada por alguns, que tomam decisões que dizem que são até contra a própria Constituição. Mas eles podem? Não podem. Mas quem é que pode se levantar e tirar luz dali ou agir contra eles? Pessoas que estão na mão deles. Então, um não mexe com o outro para não ser mexido pelo um. Então, ficam aqueles amigos trocando favores errados. E quem perde? A gente. Tem problema para eles? Não tem. Deus não está vendo. Eles estão decidindo tudo. Eles vivem como se Deus não existisse. Porque se eles crescem num Deus real, que além de existir, estivesse vendo o que eles estão fazendo, eles teriam o temor de serem pegos por Deus. Como eles estão livres da ação de Deus, como eles são deuses na situação em que estão, eles podem agir do jeito que eles desejam. Assim como você e eu fazemos nos nossos pequenos reinos. Nos nossos pequenos reinos, às vezes nós tomamos algumas decisões que a gente sabe que não agrada a Deus, mas naquela hora Deus não vai estar vendo. Porque se a gente lembrasse que Deus estava vendo, nós agiríamos diferente. Nós falaríamos diferente. Nós trataríamos as pessoas diferente. Nós perdoaríamos pessoas. Nós agiríamos de outra forma. A nossa vida seria diferente. Mas notem que quanto mais poder a pessoa tem, é mais perigosa essa ação de viver como se Deus não estivesse vendo o que está acontecendo. Eles se põem de tocar, eles armam arapucas, isso a gente está vendo notícia atrás de notícia. E mais um outro problema que vem para nós. Se não fossem só os 3 poderes, você sabe, de vez em quando eu lembro a gente, tem o 4º poder, que é justamente a mídia. E que a gente não sabe se pode acreditar em tudo que está ouvindo, porque se tudo for verdade, olha, está difícil a vida. Cadê Deus nessa jogada? Mas a partir do versículo 12, a oração muda. Até o versículo 11 descreveu-se a situação triste. No versículo 12, a pessoa fiel chama a Deus e fala: levanta-te, Deus, ergue a tua mão. E daí ele vai novamente lembrando a ação do ímpio, mas lembrando que Deus não é um Deus ausente. E ele chama Deus para a ação. Ele pede a intervenção divina. Ele pede que Deus quebre o braço dos poderosos. Daí você fala: nossa, como ele está violento. É uma linguagem figurada. Quebrar o braço é tirar o poder deles. Que eles não têm o poder de fazer o que estão fazendo. Porque se a gente for ver direitinho, eles nem teriam esse poder. Se cada um estivesse vivendo e agindo dentro do do que deve ser vivido como autoridade que é. Dentro do que a própria Constituição já determina. Já seria diferente a nossa história. Já seriam menos as brigas se eles levassem a sério a existência de um Deus que está agindo na história. E Deus está agindo. E por isso o fiel pede para Deus se levantar e entrar nessa briga, derrubando, quebrando o braço dos poderosos, ou tirando o poder desses que acham que Deus não está vendo. É muito legal, se você observa, o trocadilho aqui, versículo 11, Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca verá isso. Versículo 14, tu, porém, tens visto. Ele tem visto. Deus tem visto. Porque atentas ao sofrimento e à dor, para que possas tomar em tuas mãos. Então ele ora e termina exaltando o nome de Deus como Rei eterno, de cuja terra somem as nações. E ele diz que Deus tem ouvido o desejo dos humildes
e firmarás o coração de cada um deles e farás justiça. E daí eu pergunto, será que Deus tem ouvidos humildes, como diz o texto? E para mim, na minha reflexão, enquanto eu leio esse salmo, enquanto eu sou convidado a orar com ele, a aprender a orar com ele, eu lembro assim, Deus tem ouvido. Deus tem ouvido. Agora, quanto nós temos pedido, ou pelo que nós temos pedido? Senhor, ajuda a gente lá em casa, Cida no consultório, abençoa as meninas no trabalho delas, o Lincoln na sua profissão, dá que eles estejam... É importante eu pedir isso. E Deus está ouvindo? Ouve. Mas a minha responsabilidade como brasileiro de orar pelo governo, pelos poderes, quando ouço uma notícia, ao invés de desligar ou me desviar dela, pedir, Senhor, entra nessa história, dá um jeito nisso, Senhor. Não pode ser desse jeito. O povo está sofrendo. As instituições estão querendo ser quebradas por alguns e, graças a Deus, muitas estão sendo reanimadas por atitudes boas de outros. Então, Senhor, levanta. Essa oração do Salmo 10 era uma oração, talvez, do próprio rei, como alguns colocam, que Davi estaria orando, para que Deus desse um jeito no país dele. É uma oração que nós podemos fazer para que Deus dê um jeito no nosso país. Para que mais pessoas que levem Deus a sério entrem nas áreas de poder, mas entrem para levar Deus a sério. Há anos atrás, há pouco mais de 20 anos atrás, cresceu o número de alguns segmentos cristãos no meio dos poderosos. E entraram lá para fazer o jogo deles. E até hoje, ao invés de honrar o nome do Senhor Jesus Cristo, tem só manchado. Graças a Deus, há pessoas lá que temem a Deus e sofrem, mas estão lutando, dependem das nossas orações. Mas mesmo aqueles que não temem a Deus, você e eu podemos orar por eles, para que Deus quebre o braço deles, como diz o Salmo, no bom sentido, que é tirar o poder deles. Tá? O que adianta quebrar o braço se eles continuarem fazendo o que estão fazendo? Não? Quebre o braço, tire o poder deles. E para que eles tenham o temor de Deus, e para que eles tenham sabedoria para decisões. Na história do povo de Deus, quando eu passo por esses assuntos, eu sempre gosto de lembrar. Ciro, o rei persa, nunca temeu o Deus de Israel. Ele era idólatra, mas ele tomou uma decisão em benefício do povo de Israel. Está registrado tanto no livro de Esdras quanto no livro de Crônicas. Foi tão importante que em mais de um livro aparece a decisão dele. Porque a decisão dele mudou a história do povo, trouxe liberdade para o povo, trouxe novas esperanças para o povo. O nosso amigo lá, o César Augusto, quando escreve querendo ganhar mais dinheiro e domínio sobre a Judéia e a Palestina, pensou que estava abafando. Mas, ao fazer isso, cumpriu-se a profecia do Messias que estava para nascer na Galileia, ter que a mãe dele ir para a Judéia e ele nascer em Belém, como Deus tinha falado que ia acontecer. Quer dizer, uma canetada de um homem que nunca viu o Zé e a Maria e nunca sabia que chegaria um Messias, pensando que estava dominando o pedaço, moveu a história para que acontecesse o projeto de Deus. Nós temos que orar pelos nossos governantes para que Deus quebre o braço daqueles que estão fazendo mal, ou seja, tire o poder deles, ou para que eles usem esse poder com sabedoria e graça em favor da nação. E parem com as picuinhas e as maldades que estão fazendo. O Salmo 10 nos convida a orar assim, a insistir assim. Paulo nos lembra em 1 Timóteo, capítulo 2, que devemos orar pelos reis e por todos os que são investidos de autoridade. E a ideia ali não é devemos orar hoje. O jeito que ele manda é orar hoje, e amanhã, e depois, e sempre. E nas nossas orações, nós temos que lembrar do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, daqueles líderes que mandam em nós, nas nossas empresas ou lugares de trabalho, nos nossos lares.
O autor de Provérbios, que a gente tem estudado com o Rafa, diz que o coração das autoridades, ali fala o coração do rei, está nas mãos do Senhor. E ele, o Senhor, segundo o seu querer, inclina o coração do rei. Por que nós não oramos por isso? Pelas autoridades, para que Deus incline esse coração. Ouve a notícia, fica revoltado, fica revoltada, normal, porque é de dar revolta. Mas na hora, não deixa para depois. Ore. Senhor, levanta, Deus. Senhor, age. Transforma. Quebra o braço. Vocês vão lembrar, quebrar o braço, vocês vão lembrar, né? Um vai falar, quebra as pernas, né? Mas a ideia é tira o poder. Ou dê sabedoria. Ou, Senhor, que ele caia na sua própria arapuca. Que ele monte a coisa para pegar o outro, mas que ele que caia. Para ele aprender a lição. Que há um Deus que governa. Que há um Deus assistindo a história. Que há um Deus dirigindo a história. Porque alguns até acreditam que ele está assistindo, outros falam que ele já virou a cara. Mas mais do que assistir ao que está acontecendo, o Senhor está agindo na história. E ele responde o seu povo. Há algumas pessoas, e tem Bíblias, que trazem o Salmo 9 junto com o 10, como se fosse um único salmo. Se depois você ler o Salmo 9, você vai observar que tem algumas palavras que se repetem entre o Salmo 9 e o Salmo 10. Há uns ajustes ali aos encaixes desses dois salmos, sim. E há também um clima mais alegre no Salmo 9, embora no final do Salmo 9 já vai pegando um pouquinho esse desejo de ação de Deus na intervenção da história. No Salmo 9, parece uma ação mais, vamos dizer, mundial. Ele, mais uma vez, fala das nações. E aqui, só no finalzinho, lembra que Deus está sobre todas as nações. Tal. Então, mostra que a gente pode ampliar as orações, não só pelo nosso país em si, mas por todo esse desconcerto nas nações. Mas veja o Salmo 9, versículo 10, que é um texto fácil de decorar o endereço, né? 9, 10. Salmo 9, versículo 10. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. É gostoso saber disso? Agora é buscar, né? O Senhor não desampara os que o buscam. E Ele, então, se nós o confiamos, se nós confiamos nele, nós pedimos pelo nosso país e por esse mundo. Bondoso Deus, nós vivemos dias super estranhos. E se alguns anos atrás a gente via momentos difíceis para o país, hoje pessoas falam de que estamos à beira de algumas conturbações. Nós não queremos viver momentos piores, mas para isso nós precisamos que o Senhor se levante, como diz o Salmo. E nós precisamos que o Senhor quebre o braço de alguns poderosos, para que eles aprendam a lição que tem um Deus que cuida das pessoas. Tem um Deus que cuida dos menos favorecidos. Tem um Deus que cuida dos que não têm aparentemente poder. É esse Deus a quem nós servimos, que enviou Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou glorioso e que reina contigo, e por isso pode agir na história. Deus, olha para o poder executivo, legislativo, judiciário, a mídia, a economia, que tentam fazer decisões para seus benefícios. Tem misericórdia do teu povo. Tem misericórdia dos que sofrem nessa nação, mas que ainda não te conhecem. E revela o teu poder, para que o teu nome seja conhecido, para que o Evangelho não deixe de ser anunciado, para que essas tentativas de cercear o teu povo, de confessar a sua fé, não tenham êxito. Que em tudo o nome de Jesus Cristo sempre seja glorificado.
Em Cristo Jesus é que nós oramos. Amém.